Rezende é um parceiro nosso do ministério, conselheiro, e Amém, sempre vem, nos ensinando na parte das finanças. Tem sido uma bênção de Deus. Gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele. Amém. Que Deus abençoe, meu amigo. Amém. Obrigado. Trocou agora, né? Legal, muito bom. Muito bom, gente. Queria pedir para vocês, eu sei que vocês acabaram de sentar, mas se vocês puderem, que vocês possam ficar de pé, por favor. Vamos orar. Muito bem. Se puder, estende suas mãos para cá. Me abençoa, por favor. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, que o Senhor esteja aqui entre nós. Espírito Santo de Deus, não permita que eu diga uma só palavra aqui que não seja inspirada pelo Senhor, Pai. Senhor, toca o coração dos meus irmãos também, Senhor, para que eles possam ouvir essa ministração e que ela possa gerar a transformação que o Senhor quer na vida de cada um deles, Senhor Jesus. É isso que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Oração rápida, o conteúdo é denso e o tempo, é finito. Então vamos lá, gente. Prazer estar aqui com vocês, líderes de casais, pessoas que entenderam essa questão da gente poder estar servindo aos outros. Vocês vão estar recebendo daqui a pouquinho aí um documento, um papel aí para a gente usar. Mas eu queria falar também, a gente vai falar sobre finanças, mas finanças com princípios cristãos. Pedir perdão para vocês pela minha voz, que o meu cabelo continua os mesmos, mas a minha voz eu vou te falar, viu? E aí, e recomendar também 2 livros aqui, importantíssimos. Em breve, se Deus quiser, o meu vai estar ali, vai sair, sei lá, acho que mais um mês no máximo. Mas, enquanto isso, e mesmo quando o meu já estiver ali, esse é um bom livro se você quiser aprender e saber sobre princípios. Muitos casais chegam para nós, os ministérios, com essa demanda. A gente vai falar sobre isso, questões financeiras. Então, esse é um livro que tem disponível ali, Saindo do Cativeiro Financeiro, Praticando os Princípios de Deus. E esse livro do pastor Josué, recém-lançado, que é um sucesso. Minha esposa, inclusive, está fazendo uma live todo dia, 5h15 da manhã, com um grupo de mulheres que ela cuida, e ela usa esse livro como um devocional, é uma bênção. E esse livro também trata de uma questão financeira, por exemplo, lá na página 265, ele apresenta um teste de avaliação de administração financeira. Então, é um livro que eu recomendo, eu acho que a gente precisa ter esse tipo de material. Os 2 tem aqui. Bom, vamos falar então sobre finanças com princípios cristãos, o que eu quero dizer para vocês. Algo que nos levou a tocar nesse assunto, e a gente foi convidado, e o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração. Hoje, mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. E o que isso tem a ver? Tem a ver que essa turma está perdendo a paz. A paz. E aí o marido acaba não sendo o marido que era para ser, porque ele fica impaciente, preocupado. A esposa acaba não vivendo aquela identidade que ela nasceu para ser. Existem divórcios, 30%. A questão financeira é uma das 3 principais causas de divórcio no Brasil, dito pelos casais. 30% dos casais se divorciam, alegam que o problema é financeiro. Além disso, e aí a gente não tem números precisos, porque não se trata disso normalmente, os especialistas acreditam que quanto mais você fala desse assunto, mais você coloca as pessoas para cometer esse tipo de coisa, mas assim, existe também um número grande de pessoas que tiram a própria vida, que se suicidam e deixam cartas dizendo, avisando, mostrando para a família que estavam quebradas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa próxima que ninguém sabia que estava com problema financeiro, tirou a própria vida, e a esposa encontrou do lado dele um bilhete informando que ele estava quebrado. Então, na verdade, o que nos faz falar de finanças é ajudar as pessoas a terem paz, a dominar esse recurso da melhor forma. E todos nós que nos dizemos cristãos, quantos aqui são cristãos? Amém? Ok? Todo mundo entendeu a pergunta? Quem é cristão? Quem é cristão? Pode levantar a mão? Isso, muito bem. Quando nós dizemos cristãos, o que é importante a gente saber? Quando eu digo eu sou cristão, eu estou dizendo o que Paulo disse. Me imitem. Pode me imitar, porque eu estou imitando Jesus, ok? Pode me imitar. Então nós, principalmente quando a gente tem uma posição de liderança, nós precisamos entender que nós somos uma referência.
Então, é muito importante não só que a gente domine os assuntos que podem chegar para a gente como demanda nas igrejas, como é muito importante que a gente possa viver, porque é muito complicado a gente aconselhar algo que nós próprios não estamos vivendo, né? A autoridade, ela vem do conhecimento e a coerência. Uma pessoa que tem autoridade, ela tem o quê? Ela tem o conhecimento de um determinado assunto, e ela vive de forma coerente. Porque se ela conhece, mas não vive daquele jeito, ela não tem autoridade para falar. Então nós precisamos conhecer e precisamos ter autoridade. Precisa ser um grande especialista? Não. Não, mas a gente precisa entender. E se a igreja não assumir essa responsabilidade, aonde as pessoas vão aprender sobre finanças? Existem muitas igrejas que ainda não entenderam isso. E parabéns para vocês que estão aqui. Mas existem muitas igrejas que não falam sobre sexo. Tá bom, mas o cristão faz sexo? Faz. Ele vai aprender aonde? Se a igreja não assumir essa responsabilidade. Vai aprender com quem? A gente consegue lidar sem dinheiro, viver nesse mundo sem dinheiro? Não, não consegue, nós precisamos de dinheiro. Como nós vamos aprender a administrar dinheiro? Nós vamos aprender aonde? Se a igreja não assumir a responsabilidade de falar desse assunto com base bíblica. Quem vai? A gente acha o quê? Que a faculdade vai ensinar? Não, não vai. Ela vai ensinar conceitos financeiros, mas muitas vezes que nos afastam de Deus. Então, é muito importante que as igrejas e que os líderes entendam esse desafio. Então vamos lá, gente. Esse é meu bem mais precioso, minha família maravilhosa. Essa aqui nasceu depois da foto, né, a Heloísa, tem 1 aninho. Eu tenho aqui o Pedro Henrique, ainda solteiro, mora comigo. A Rafaela, casada, fez aniversário sexta-feira, 31 anos, mora lá no Rio de Janeiro. A Rafaela é mãe da Ágata, tem 13 anos, minha neta mais velha. Aqui é a minha esposa, que normalmente está com a gente aqui, aconselha junto, muitas vezes ministra junto, mas hoje nós estamos com a casa cheia. A gente mudou para Bragança tem 4 meses, a gente morava em Santos, nós somos cariocas, então a gente deve estar com umas 20 pessoas só de Santos que veio ficar lá em casa para comemorar o aniversário da minha filha, que é essa aqui que fez aniversário dia 12, terça-feira, mas a gente está celebrando agora. Rafaela está lá no Rio, Yasmin mora em Praia Grande, litoral de São Paulo, mas agora em dezembro ela está mudando para cá, é mãe do Luan, mãe da Maria Cecília e mãe da Elô. Então essa aqui é a minha família preciosa. Ali não está todo mundo na foto, só estão os solteiros, mas os meus filhos trabalham comigo nos nossos negócios. E aí às vezes as pessoas falam, mas como pode e tal? Eles desde os 14 anos trabalham com a gente nos nossos negócios e graças a Deus, glória a Deus por isso. Bom, então esse é o nosso patrimônio, é bom, meu maior patrimônio, e é bom que a gente tenha consciência disso, porque muita gente diz que a família é o maior patrimônio, mas não vive como se fosse. E aí lembra do que eu falei, da gente ser coerente. Então a gente fala, mas não vive. É importante que a gente vive e que a gente aconselhe, que a gente mostre para os casais esse tipo de coisa. Antes da gente entrar no assunto, essa é uma metodologia desenvolvida por nós, ela está inclusive no livro nosso que está sendo lançado, que a gente chama de Método Adam. Que quer dizer o seguinte, ó, vocês estão aqui, estão aprendendo conteúdo, muito legal, vocês vão gostar, vão lembrar da comida, vão lembrar do pastor Josué, vão lembrar dos ministrantes, tudo lindo. Mas presta atenção, é uma questão de trabalhar a vida da melhor forma. Se você não aprender nada que você está passando aqui, em cada ministração, é tempo perdido e é desperdício de vida. Você tem que aprender algo. Nem que seja algo que tu já sabia. Aí tu fala, mas como eu posso aprender algo que eu já sabia? Não, é que você já sabia, mas você fazia. Porque o que gera resultado não é saber, filho. O que gera resultado é colocar em prática, ok? Aí você fala, é isso. Quantas vezes você vai no nutricionista e ele fala, tem que fazer dieta, tem que fazer atividade física, você fala, mas isso eu já sei. Mas esse é o caminho, não tem outro caminho. E finanças, para eu ter uma reserva? Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Mas tem outro jeito? Não tem, é esse. Eu preciso gastar menos do que eu ganho e preciso aplicar bem os recursos, com sabedoria, ok? Então, se em cada ministração aqui você não tiver anotado algo que você aprendeu, você provavelmente desperdiçou tempo. Os homens, então, são mestres nisso. Quantas vezes eu chego em casa de um evento, alguma coisa, minha mulher, né, antes de conhecer o método Adam, e a minha mulher perguntava, e aí, como foi? Eu falo, foi bom. Mas bom quando? Como? Eu falei, muito bom. Mas o que falou lá? Eu não lembro, mas foi bom. Foi muito bom. Né? Então, a gente precisa anotar, precisa escrever. Mas presta atenção, aprender algo não gera resultado. O que gera resultado? Você precisa tomar decisões.
Você vai pegar depois tudo que você anotou no seu caderninho e você vai ter que tomar decisão. E não adianta tomar 1000. Se você tomar 1000, você vai ter que diminuir ela para focar nas 3 principais, no máximo 3. 3 decisões, ok? Depois que você botou, já gerou limite, você pega mais uma. Decisões. Mas tomar decisão não resolve. Vou começar a guardar dinheiro, investir. Mas se tu não começar de fato, a sua decisão não serve para nada. Então você precisa agir. O que você vai fazer? Quando você vai fazer? Não, agora, ok, agiu. Mas e aí, será que está dando o resultado que você espera? Então você precisa medir, ok? Você precisa ter uma forma de ver se você está avançando, caminhando. Então, quando você faz isso, você gera um ciclo virtuoso. Fala, virtuoso. É isso. Porque ou eu vivo um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. Ok? Então, esse é um virtuoso. Eu aprendo algo, em cada filme, em cada livro, em cada ministração, em cada podcast, eu tenho que anotar. Aprendi. Aprendi e vou fazer o que com isso? Eu tomo tal decisão. Tomei decisão e aí? Agora eu tenho que botar em prática. Botei em prática, eu meço. Gerou resultado? Gerou. Eu aprendo algo. Não gerou o que eu esperava. Isso aqui começa a virar e aí girar o tempo todo. Quantos estão entendendo? Entenderam? Muito bem. Pergunta para o seu cônjuge se ele entendeu. Fala, você entendeu? Olha no olho, vê se entendeu mesmo. Está com cara de que entendeu? Legal. Então vamos continuar. Explicar uma coisa para vocês, algo que a gente tem percebido. Muitas pessoas vivem ciclos. Fala, ciclos. Ciclos. Então, assim, a pessoa, ela está endividada, e aí ela paga as dívidas, mas daqui a pouco ela está endividada de novo. É tipo dieta. O cara faz uma dieta, e daqui a pouco, a hora que vai ver, ele engorda de novo. Então, vivem ciclos. Esses ciclos se dão por algumas questões. Mas é importante que a gente entenda isso. Então, existem pessoas que estão vivendo com muito amor, num lixão, do ponto de vista financeiro, ok? Num lixão. E ficam incomodadas com os ratos e baratas. Fala, ratos e baratas. Ratos e baratas. Então, o que acontece? Você declara guerra aos ratos e baratas na sua vida financeira. Por exemplo, as dívidas. Você fala, não quero mais saber de dívida, ok? E aí você abre uma caça, você mata todos os ratos e baratas. Muito bem, não tem mais rato e barata. Só que isso aqui ainda é o quê? Um lixão. Os ratos e as baratas vão voltar. Qual é o jeito? Eu preciso limpar, matar os ratos e baratas, e eu preciso limpar o lixão. O que me faz viver ciclos de endividamentos ou estagnação? Porque 98% da população brasileira ou está endividada ou está estagnada. O seu patrimônio continua o mesmo, não sabe o que é prosperidade. E o que é prosperidade para nós? Não tem a ver com riqueza financeira só. Prosperidade não é sobre ter tudo. Prosperidade é sobre não sentir falta de nada. Ok? Existem ricos financeiramente que não são prósperos. Eu conheço. O cara tem iate, tem helicóptero, mas tem um buraco dentro dele, o cara tem vontade de se matar, não resolve. Então eu estou falando de próspero. Próspero é o cara que não está acomodado, ele de fato está avançando, ele entendeu o papel das finanças, só que ele não sente falta de nada, então ele tem um sentimento de gratidão, uma série de coisas, ele sabe aplicar aquele recurso muito bem, todas as áreas da vida dele estão crescendo, então a relação conjugal é boa, a relação com os filhos é boa, o cuidado com a saúde, a intimidade com Deus, as suas emoções, ou seja, ele vai crescendo. E finanças é uma das áreas que vai crescendo. Ele não sacrifica a saúde para ficar rico, ele não sacrifica a relação conjugal para ficar rico, ele não sacrifica a relação com os filhos para ficar rico. Deu para entender? Mas ele entende, ele exerce domínio. Então, quando ele faz isso, ele limpa o lixão, mata ratos e baratas, limpa o lixão e no lugar ele planta um jardim. Quando ele planta um jardim, não são mais ratos e baratas que vêm. Agora o que vem são borboletas. E não precisa aprender. Elas vêm porque elas querem. Aqui, por exemplo, quando um cara já está muito bem financeiramente, está próspero, está vivendo os conceitos, ele é admirado. E acontece, às vezes, meros mortais têm dificuldade para ter 1% de rentabilidade nas suas aplicações. Esses caras que estão no jardim, os caras já conseguem ter 20%. Você fala, como pode? É porque a construtora, por exemplo, só para dar um exemplo, ela está terminando o empreendimento, faltou 4 imóveis para vender, 3, ela bate na porta desse cara e fala, quer comprar o apartamento lá? Aí esse cara aqui fala, você está vendendo por quanto? 500 mil. Aí ele fala, cara, pago 380. Aí a construtora vai embora. Aí volta. Fala, tu paga? Não, eu não pago mais 380, agora eu pago 360. Aí o cara tá doido para desmontar lá o stand dele de venda, aquilo tá dando, ele tá demorando para vender. Aí o cara fala, então vai, toma os 3 últimos, vai, 360. Aí ele bota a venda
e vende por 500, ok? Ok, conseguiu uma rentabilidade maravilhosa. Por quê? Porque ele já está vivendo aqui. As borboletas, as oportunidades. É a bênção que corre atrás dele. Deu para entender? Não precisa mais ficar preocupado com isso. Inverte o jogo. Agora, o que acontece com essas pessoas? Elas vivem um ciclo, ok? Esse é o ciclo do endividamento ou da estagnação. Sempre da mesma forma. Passa ano, sai ano, trata as finanças da mesma forma. Einstein dizia, se você não fizer nada diferente, você vai ter os mesmos resultados, né? Ele dizia o seguinte, é insanidade fazer as coisas da mesma forma e querer um resultado diferente. Então eu preciso me provocar. Isso aqui é um ciclo de prosperidade, nem sempre melhora, às vezes ele piora. Então você melhora um pouquinho, aí parece que deu uma piorada. E melhora um pouquinho, parece que deu uma piorada. Mas se você pudesse tratar uma linha aqui, ó, você ia ver que as coisas estão melhorando, ok? Nem sempre elas melhoram. Não, às vezes elas pioram um pouquinho. Só que a pessoa que não tem essa mentalidade, ela tem uma mentalidade de escassez, ela começa a guardar um pouquinho, a investir, e aí ela tem aqui uma questão aqui que ela perde um pouco, aí ela fala, não está valendo a pena. Pô, não estou saindo, não estou viajando, não estou comendo fora do jeito que eu comia, e nem tá, ó, até piorou um pouco, mas ela não consegue ver que em relação aqui melhorou até. Ok? Então, eu vivo ciclos, e aqui eu aprendo, eu me transformo, eu lido com dinheiro diferente, eu aprendo, eu me transformo. Então, esse é um ciclo da prosperidade. Eu tenho problemas? Tenho, mas problemas novos. Ok? Quantos estão entendendo? Levanta a mão, participa comigo, gente. À tarde, depois da feijoada, chovendo, se a gente não sacudir a poeira, vai ficar difícil. Então, se eu falar levanta a mão, levanta. Se eu falar repete, ok? Que é para a gente manter a atenção aqui. Quantos estão entendendo? Muito bom. Vamos para cima. Olha só, a palavra de Deus em 2 Coríntios 9:10 diz assim, e Deus que dá semente para semear, fala comigo, semente para semear, e pão para comer. Então nós precisamos entender que aqui tem dois princípios muito fortes. Tudo, fala tudo, tudo que Deus nos deu, tudo. Então assim, tempo é um recurso, ok? Tempo é um recurso. Parte do meu tempo é pão, é para eu usufruir, é para eu viver, é para eu fazer o que eu quero, o que eu gosto. Parte do meu tempo é semente, é para semear na vida dos outros. A maioria das pessoas que estão aqui são voluntários, estão servindo, e vocês se capacitam para serem voluntários. O casal aqui é voluntário, está sempre com a gente, né? Voluntários, ok? Servir na sua igreja, servir, isso que vocês estão fazendo, líderes de casais, é isso. Parte do meu tempo. Parte do meu conhecimento é pão. É para eu crescer, para eu usufruir, para eu me transformar. Mas parte do meu conhecimento é para transbordar. É para ajudar pessoas. E vocês também estão fazendo isso, liderando casais. Parte do que a gente aprendeu. Parte das minhas experiências é pão. É para eu não cometer mais os mesmos erros, os erros que eu já cometi. Mas parte da minha experiência é semente, é para semear na vida dos outros. Todo recurso, parte é pão, parte é semente. Mas tem algumas pessoas que pensam que dinheiro é diferente. Mas não é. Se você considera dinheiro um recurso diferente dos outros, talvez você possa estar idolatrando o dinheiro, porque ele é um recurso como todos os outros. Parte é pão, é para eu usufruir. Parte é semente, é para eu semear na vida das pessoas. É um recurso como qualquer outro, que eu tenho que dominá-lo. É isso. Ele tá para nos servir, não para que a gente possa seguir. Então, importante que a gente entenda isso como líderes, né? Então, e Deus que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Liderar, servir na igreja é um ato de generosidade. Então, parabéns para vocês que já entenderam essa responsabilidade e a guerra que a gente trava. Agora, é isso aqui. Nós precisamos entender os princípios. Parte é pão. E tem uma pirâmide do conhecimento, eu não sei se vocês já viram, que ela diz o seguinte, eu não me lembro os percentuais, mas é mais ou menos assim, ler, eu aprendo 10%, ler e ouvir, eu aprendo 15%, ler, ouvir e discutir, eu aprendo 20%. Já viram isso? Quem já viu isso? E como é que você aprende 95%? Ensinando. Então, quando eu ensino, quem mais aprende sou eu.
ok? Quando eu ensino, quem mais aprende sou eu. Então é importante que a gente entenda. Quando você está pensando o que você está dando, você está recebendo mais do que todo mundo. Quando você está ensinando, quando você está aconselhando, na verdade, você está recebendo mais do que todo mundo. Essa é a dinâmica. E quem não entendeu isso, quem não doa, quem não dá, também não recebe a maior porção, a melhor porção. Por isso a gente precisa entender. Tem uma questão em finanças que nós, cristãos, devemos saber e os ímpios não sabem. Mas presta atenção, os cristãos têm a salvação, mas nem todo cristão é próspero. E essa equação não fecha. Todo cristão devia ser próspero. Porque o melhor livro de economia e de finanças que existe é a Bíblia. E nós deveríamos ter muita intimidade com a palavra e nós deveríamos viver o que está escrito ali. Então todo cristão devia ser próspero. Não estou dizendo todo cristão bilionário, eu não disse isso, mas todo cristão dominar as finanças. Todo cristão deveria dominar as finanças. Então, por quê? Porque assim funciona a questão financeira. A base é espiritual. A base tem a ver com porquê. Por que eu tenho? Qual é o papel? Qual é a missão? Para quê? O que eu faço? A base é espiritual. O meio, aqui, eu costumo dizer que é o seguinte, aqui está 55% dos resultados. 55%. Aqui está 30%, é o emocional, a sua história de vida, o que tu ouviu, a forma como tu viveu, o que tu ouviu dos teus pais, como é que foi a relação de dinheiro, como é que é. 30% da relação financeira da pessoa e de um cônjuge com o outro está aqui. E 15% está aqui. E aí tem pessoas que dizem assim, não, porque eu vou fazer mais uma faculdade, pode fazer, faz, eu vou fazer um MBA, faz, eu vou entrar na aula de línguas, faz. Mas presta atenção, isso é 15%. Se você não se desenvolver espiritualmente, se você não entender por quê, qual é o propósito de Deus na sua vida com isso, não vai resolver. Você pode até ficar rico, mas isso vai te afastar de Deus, vai fazer você perder a paz. Então você precisa entender qual é o propósito. Você precisa entender o que você precisa curar aqui, ó. E presta atenção que isso tem uma lógica. Quando eu não trabalho espiritualmente, isso aqui vira um poste. Você consegue visualizar? Fala comigo, poste. Poste, por quê? Porque eu pego essas duas pontas e trago elas para o meio e subo igual. Consegue visualizar isso? Presta atenção. Não trabalho espiritual. Então o que vai acontecer? Se esse poste crescer muito, qualquer vento que der, ele tomba. Então é uma bênção eu não ter muito dinheiro. Porque se eu tiver, eu me perco. Deu para entender? Eu me machuco e machuco os outros. Então é uma proteção, é uma bênção. Agora, conforme eu desenvolvo essa base e eu começo a me libertar das crenças limitantes, eu estou preparado para receber. E aí pode vir a chuva que vier, a tempestade que vier, o furacão que vier. Não vou tombar. Você consegue entender? Não vou tombar. Por quê? Porque a base é forte. Então a base é uma dimensão espiritual. Toda vez que a gente for pensar sobre finanças, nós precisamos pensar em 3 dimensões: espiritual, emocional e natural. A gente não vai ter tempo de entrar muito nas 3, mas nós vamos dar uma passada aqui para a gente ter uma ideia. Olha esse conceito, presta atenção. Isso aqui é um ser humano, ok? E aí você tem uma questão espiritual, do quanto você investe nisso. Você tem uma questão emocional, sua história de vida, e tem uma questão natural. Agora presta atenção. Casamos, somos líderes de casais, casamos. Então não é mais um triângulo, agora são 2, certo? Fala, são 2. Certo ou não? São 2, ok. Mas são 2 triângulos que tem que ser um só. Isso é um triângulo. Eu preciso mudar, eu preciso flexibilizar um pouco, porque agora não sou só eu. Tem minha esposa, tem uma família, tem filhos. Então eu preciso mudar um pouquinho o ângulo. Eu preciso me flexibilizar na forma como eu lido com o dinheiro. Antigamente eu gastava, eu comprava o que eu queria, eu trocava de carro, ninguém está nem aí. Agora não, agora somos nós, não sou mais só eu. Eu viajava para onde eu queria, eu gastava dinheiro como eu queria, eu não guardava, não tem problema. Era sozinho. Tem. Mas eu preciso entender que eu não era responsável por mais ninguém, era só por mim. Só que agora não, agora nós somos 2, casamos. Então o que tem que acontecer? O triângulo de um tem que encaixar no triângulo de outro. A base espiritual, o emocional, as crenças e o natural, a forma como nós lidamos com o dinheiro. Nós agora somos uma só carne. Uma só carne. Os 2 triângulos vão se transformar nesse quadrado. E a palavra de Deus diz, por essa razão, o homem deixará seu pai e se unirá à sua mulher. Deixará, está sozinho, vem para cá, flexibiliza e se junta à sua mulher. E os 2
se tornarão uma só carne. Assim eles não são mais dois, mas uma só carne. Em geral, os casais que a gente lidera, eles têm até certa facilidade para entender isso, ou eles sabem esse versículo de cor. A pergunta é, vivem? Deixa eu dizer para vocês, eu fui treinado, e não estou aqui para desonrar, é um casal de líderes que eu amo demais. Mas eu me lembro a primeira vez que eu fiz um curso de finanças dentro da igreja, o casal de pastores que me treinava, a pastora no treinamento disse assim, não, gente, também não é tudo que você precisa falar. Eu, por exemplo, compro uma bolsa. Se eu falar para ele, eu sei que vai ter briga. Então eu prefiro não falar. Eu tenho meu dinheirinho, eu vou lá e compro. Isso não está em concordância, e não está em concordância com o que nós estamos lendo aqui. Rezende, mas dá para todo mundo virar uma chave? Não, não dá. Não dá. São famílias diferentes, criações diferentes, e muitas vezes tem que ter um processo para isso encaixar. Presta atenção, esse triângulo estava aqui, aí ele começa a se posicionar, ele muda de posição, o outro vem aqui, encaixa aqui. Isso requer movimento. Fala, movimento. Eu preciso buscar um movimento para encaixar todas as áreas da minha vida, mas o foco hoje é finanças, para a gente encaixar finanças aqui, ok? Nós vamos encaixar. Então, requer um movimento. A gente, por exemplo, cuida de casais onde um dos dois tem um problema, por exemplo, com drogas. Dá para tratar finança igual? Não. Junto? Não, não dá. Vão quebrar. Por exemplo, a gente cuida de um casal onde ela, infelizmente, se viciou em joguinhos, esses joguinhos que tem hoje, tigrinho. Gente, isso é uma maldição, pelo amor de Deus, não brinque com isso, tá? É uma maldição. Crente, tá? Estou falando crente. Ia lá para o banheiro, jogava, sentava, não fazia nada. Quebrou, já acionou a agiota 3, 4 vezes, e nós estamos, psicanalista, psicólogo, a batalha é grande para se livrar disso. Então, nesse caso, se o marido entrega todo o dinheiro, divide o dinheiro junto, trata junto com a mulher, eles vão quebrar. Não dá. Existe um processo, mas a gente precisa entender quais são os planos de Deus, qual é o objetivo. O objetivo é que a gente possa um dia tratar finanças juntos. Não tem mais meu, não tem mais seu, é tudo nosso. Tudo é nosso, ok? Uma só carne. É isso, em todas as áreas da vida. E finanças não é diferente. Então, se a base é espiritual, é onde eu mais preciso investir, e eu estou falando sobre finanças. Fala, isso é finanças. É finanças, mas é finanças com princípios. Você não vai ouvir falar isso em outro lugar, você não vai aprender isso em faculdade, ok? Se a base é espiritual, a gente vai falar de alguns princípios aqui agora que nós precisamos ter muita atenção para ser próspero. Não é para ser rico, é para ser próspero. Então você pode ter recurso para querer jantar fora, fazer uma viagem, pode, mas você não é dominado pelo dinheiro, você domina o dinheiro. Deu para entender? É você que manda na relação, você que manda. Existem pessoas que acham, não, porque o rico, aí o cara, agora ele virou passarinho. Não, presta atenção. Eu conheço um monte de pobre que é escravo do dinheiro. Não vem com essa besteira. Eu ouvi um monte de gente falar assim, não, eu não boto dinheiro na minha carteira, que se eu botar eu gasto. Ou seja, está sendo dominado pelo dinheiro. O dinheiro é um papel, é um pedaço de papel. Ele não sai da sua carteira sozinho. Ele começa a te influenciar. Compra essa bolsa, olha essa promoção. Quando você vai ver outra dessa, ok? Parece o inimigo falando. Você botou o dinheiro lá para ele ficar 30 dias, e quando você vai ver, ele já saiu. E tem gente que diz, cara, eu não sei nem onde foi. Ô, maldito. Então, não, qualquer coisa. Pode ser sapato, pode ser uma bola. Desculpa, irmã, não tem nada a ver com mulheres. Não tem mesmo. Tem homens que dizem que tem. Não tem. Então, assim, a gente precisa assumir sobre o dinheiro o comando. Eu vou botar lá e vou falar, o senhor vai ficar aí até que dia? Deixa eu ver. Hoje é dia 16, você vai ficar aí até dia 16 de dezembro. Você não vai sair daí. E tu vai abrir, vai olhar o dinheiro, vai falar, tá aí, né, miséria? Fica aí, quietinho. Sabe? Não sai. Isso é dominar o dinheiro. Eu sei, tem pessoas que eu aconselho, quebra o cartão, irmão, mas o problema é o cartão? Não. O problema é você que não sabe lidar com o cartão. Nós vamos trabalhar para você dominar o cartão. O cartão é uma bênção. Você faz uma compra hoje e só paga daqui 30 dias. Isso é uma beleza, pelo mesmo valor. Isso é lindo. Aí você trabalha o dinheiro 30 dias. Só que ele fica de vilão. Não, eu não posso ter cartão porque aí eu estouro. Então o problema não é o cartão, o problema é você. Né? É como se fosse uma arma de fogo. Não posso ter arma senão eu mato alguém. O problema não está na arma, o problema está em você. Né? Que não tem domínio sobre. Então nós precisamos trabalhar essa questão, por isso que eu digo da questão emocional. Vamos falar da questão espiritual. Alguns
alguns pontos que a gente precisa trabalhar. Primeiro, o princípio da mordomia. Fala, mordomia. Para a gente dominar as finanças, nós precisamos entender o quê? Nada é nosso. Fala, nada é nosso. Nada é nosso, nada é nosso, ok? Tudo é de Deus, Ele tem um plano. Se você receber um dinheiro, você precisa saber o que Deus quer com isso. O que Ele quer que você faça. Não é seu. Segundo, evitar dívidas. O crente que se endivida e acha que é normal, ele está dando mau testemunho de Deus. E tem gente que acha que é o contrário. Por que é mau testemunho? Porque, presta atenção, se você for um cristão que ora, faz devocional, faz jejum, está na igreja, ajuda, fala de Deus, faz evangelismo e está endividado, o seu cunhado, que não é crente, está olhando e está falando, olha isso, cara, fulano de tal é uma bênção, cara. Ele está na igreja, ele ora, ele é um homem de Deus. Mas que Deus é esse que faz ele ficar endividado? Agora olha o outro lá, nunca foi numa igreja, não ajuda ninguém, não faz nada e está bem. Alguém já ouviu essa pergunta? Que Deus é esse? Já ouviu? Mas presta atenção, Deus não tem nada a ver com isso. Você tem livro para ler, tem YouTube para assistir, tem oportunidade de progredir, e você ainda está dando mau testemunho de Deus, como se Deus não estivesse cuidando. Não, Deus está te dando todas as oportunidades. Você é que não está abraçando. Deus está dizendo para você, irmão, marcha para cima do mar, que ele vai abrir. E você não está indo. E está reclamando que o mar não abriu. Mas primeiro marcha, querido. Faz a sua parte. Então, evitar dívidas. Eu digo evitar, porque existem dívidas boas, mas nós não temos tempo de falar disso aqui agora, tá? Mas quando você é um empresário, muitas pessoas perguntam qual é o investimento que dá mais de retorno. Depende, se você é um empresário e a sua empresa tem uma margem de lucro de 10%, 15%, e se você fizer um investimento na empresa, ela vai retornar 15%, é muito melhor você fazer isso do que você aplicar o dinheiro e ter 1% de retorno. Então, depende. Tem dívida boa. Às vezes você pega um dinheiro barato, que você sabe, você pega um dinheiro pagando juros de 2 e ele vai virar 10. Cara, isso é ótimo, ok? Mas precisa ter sabedoria. Então eu digo evitar, porque existem dívidas boas. Gratidão. Não conheço um próspero ingrato, nem pessimista, nem negativo, ok? Não conheço. Lembra dos espias, né? Quando Moisés falou, cara, vai lá e olha a terra prometida. E o cara falou, cara, lá é complicado, lá tem gigante, né? Nós precisamos olhar e falar, não, vamos para cima, que isso é uma promessa de Deus. O Senhor morreu na cruz para quem tivesse vida e vida em abundância. Vai ser fácil? Não vai. No mundo tereis aflições, mas vamos para cima. É uma promessa. Generosidade e propósito, presta atenção. Não conheço um próspero que não seja generoso. O servir é um ato de generosidade, por exemplo. Então, servir e outra coisa, que tenha propósito. Para que você vai ter muito dinheiro se você não sabe para quê? Você vai se perder. Então, você pode ter 1 milhão, 5 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, desde que haja um propósito. Deus botou algo no seu coração e você pode ter, porque você sabe para onde vai esse dinheiro. Então, precisa ter propósito. Precisa ter confiança em Deus, porque não somos nós, é Ele. E vão ter momentos que vai parecer que agora a vaca foi para o brejo, mas nós temos um Deus lutando por nós. E nós precisamos ter planejamento. Não conheço um próspero que não planeje. Precisamos ter planejamento. Fala para o seu cônjuge, tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Então presta atenção. Quero fazer uma pesquisa com vocês. Vocês já ouviram falar de perfil comportamental? DISC? Quem já ouviu? Ok. Então existe um perfil. As pessoas têm perfil e a forma como elas se comunicam e tal. Existe também um perfil financeiro. As pessoas têm perfil financeiro, ok? Então eu quero te dar a oportunidade agora para você conhecer o seu perfil financeiro. Você quer conhecer o seu perfil financeiro? Sim ou não? Se tiver, então a gente passa para outra coisa. Sim? Então eu quero ouvir uns 5 mais animação depois de uma feijoada dessa. Muito bem, vocês me convenceram. Então, tem uma folha na mão de vocês aí? Legal. Eu vou fazer umas afirmações aqui. E vocês, as afirmações estão aí, inclusive, né? Mas, gente, calma, segura aí, tá? Gente, vocês já viram lá, né? Essa é minha mulher linda, minha esposa, que normalmente está por aqui. Se vocês puderem voltar, SOS, qualquer outra coisa, vocês vão poder conhecer. Então, para cada afirmação dessa, vocês vão responder: 1, discordo totalmente. 2, discordo parcialmente. 3, não faz a menor diferença, nem discordo e concordo. 4, concordo parcialmente. E 5, concordo totalmente. Para cada afirmação, eu vou dar a batida do tambor aqui, ok? Tem uns que já começaram? Sem vergonha, pode falar, irmão. Começou ou não? Tá bom. Porque sempre tem uns que começam na frente. E tem uns que depois que a gente começa, eles ainda não começam. Isso tudo tem a ver com o perfil. Vamos para cima então, gente. As afirmações são essas.
Entenderam de 1 a 5? Entenderam? Então vamos lá. Primeiro, costumo planejar cuidadosamente antes de gastar dinheiro. Discordo totalmente, discordo parcialmente, às vezes sim, às vezes não. Concordo parcialmente ou concordo completamente, plenamente. Foi? Posso aumentar o ritmo? Oi? Não, não, não. Ah, tá. Isso. Não, não. Aqui, se você concorda totalmente, você está fazendo. Porque presta atenção. Saber é diferente de fazer. Sábio não é quem sabe. Sábio é quem faz. Ok? Você sabe um monte de coisa, mas que não faz. Os seus resultados, eles não são coerentes com o seu nível de conhecimento. Eles são coerentes com o seu nível de ação. Deu para entender? Então, quando você diz concordo parcialmente, às vezes faço. Eu vou até mudar isso aqui, obrigado, viu? E quando você diz concordo plenamente, completamente, é assim que eu ajo, não tem outro jeito. Eu. Não estou falando do cônjuge, tá? Eu. Deu para entender? Então, é isso aqui. E aqui, da mesma forma aqui. Porque aqui, você vai perceber que você faz muito menos. Você fala, cara, eu nunca fiz. Ou de vez em quando. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Ok? Porque se você concorda de verdade, você faz, tá? É por isso que tem um monte de gente que converteu, entregou a vida a Jesus, mas continua vivendo como vivia antes, né? Então não convenceu, ele se convenceu, não se converteu. E acreditar em Deus até o diabo acredita, né? Posso seguir, gente? Ok? Então vamos lá. 2, frequentemente faço compras por impulso. 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu preciso acelerar. Posso? 3. Eu preciso acelerar, senão eu não entrego o que eu tenho para entregar, tá? Então vamos lá. 3. Acredito que o planejamento financeiro é essencial para alcançar meus objetivos. E aqui faço o planejamento, ok? 3. 4. Evito pensar em dinheiro e decisões financeiras até que seja absolutamente necessário. Então, cara, eu procuro não pensar muito nisso. Ok? Como é que é? Como é que é você? Não, eu... 5. Gosto de estudar sobre investimentos e novas formas de fazer meu dinheiro render. 5. Não, esquece os quadrados. Agora. Desculpa. Não. Coloca na frente da afirmação. Os quadrados a gente vai usar depois. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar. Vamos lá. 1. Costumo planejar cuidadosamente antes de gastar dinheiro. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. 2. Frequentemente faço compras por impulso. 3. Acredito que o planejamento financeiro é essencial para alcançar meus objetivos. 4. Evito pensar em dinheiro e decisões financeiras até que seja absolutamente necessário. 5. Gosto de estudar sobre investimentos e novas formas de fazer meu dinheiro render. 6. Tenho dificuldade em poupar e muitas vezes gasto mais do que ganho. 7. Sempre compartilho minhas decisões financeiras importantes com minha esposa ou meu marido, meu cônjuge. 8. Meu orçamento é um reflexo claro de minhas prioridades e metas financeiras. 9. Acreditar que sempre haverá uma maneira de conseguir mais dinheiro é algo que me faz relaxar sobre poupar. 10. Evito falar sobre dinheiro e investimentos, pois acho que isso traz discussões e estresse. 11. Ao receber uma renda extra, prefiro guardá-la para investimentos futuros. 12. Costumo gastar para me sentir bem, mesmo sabendo que pode causar problemas financeiros. 13. Minhas finanças são um reflexo claro da minha disciplina e organização. 14.
Normalmente, faço compras sem consultar meu cônjuge ou planejar com antecedência. 15. Poupar e investir são práticas regulares no meu dia a dia. 16. Quando tenho dívidas, prefiro manter meu padrão de vida em vez de cortar despesas. Foi? Agora vamos para o quadrinho. Você vai pegar a nota que você deu para a questão 1, para a questão 1, e vai botar lá na primeira coisa. Então, 1, aí você vai botar quantos pontos deu. 3, quantos pontos deu. 7, quantos pontos deu. 11, quantos pontos deu. Deu para entender? Não? Sim? Então, para quem não entendeu, lá embaixo você tem vários quadrantes, 5 quadrantes. No primeiro, você tem lá questão 1. Que nota você deu para a questão 1? Bota do lado. Ok? Que nota você deu para a questão 3? Bota do lado. Que nota você deu para a questão 7? Bota do lado. Que nota você deu para a questão 11? Bota do lado. Soma. Isso. Ok? Isso mesmo. É que agora a gente vai somar, para você descobrir o seu perfil. Você vai fazer a mesma coisa com o do lado. Questão 2, quantos pontos você deu? Você vai botar. Questão 6, quantos pontos você deu? Isso aí está aí na sua folha. Questão 12, quantos pontos você deu? Questão 14, quantos pontos você deu? Vai somar. Ok? Depois, questão 2, quantos pontos você deu? Questão 6, quantos pontos você deu? Questão 2, quantos pontos você deu? E questão 16, quantos pontos você deu? E vai somar. Depois você vai para o outro. Questão 4, quantos pontos você deu? Questão 9, quantos pontos você deu? Questão 10, quantos pontos você deu? Questão 14, quantos pontos você deu? E vai somar. Isso mesmo. Depois você vai para a última, na questão 5, quantos pontos você deu? Questão 8, quantos pontos você deu? Questão 11, quantos pontos você deu? Questão 15, quantos pontos você deu? E vai somar. Ok? Tenho mais um passo para dar para vocês. Todos somaram? Somou, né? Vou seguir. Eu tenho a questão do tempo, daqui a pouco começa a levantar as plaquinhas ali. Ó. Vamos embora. Eu preciso entregar para vocês, senão vocês vão fazer o teste e não vão saber onde isso vai chegar. Então vamos lá. No primeiro quadrante, que tem os números, você vai escrever no espaço ali, poupador. Esse é o perfil do cara que é poupador, da pessoa que é poupadora. Ok? Se esse for o quadrante que você teve mais pontos, você tem um perfil poupador. Entenderam? Ok. No segundo quadrante, você vai escrever gastador. Se esse é o perfil, você tem um perfil gastador. Você não é, você está. Terceiro, você vai escrever descontrolado. Se foi aí que você teve mais pontos, você tem vivido um perfil descontrolado. Quarto, você vai escrever desligado. Se foi aí que você teve mais pontos, o seu perfil é desligado. É o que você tem vivido, não é o que você é. E o último quadrante, você vai escrever financista. Financista. Se foi aí que você teve mais pontos, você tem um perfil financista. Talvez você diga, cara, eu tenho 2 ali que empatou. Ok, então você tem esses 2 ali, ou muito próximo, né? Existe uma tendência. Estão comigo? Existe uma tendência. Poupador e financista estão de um lado e os outros 3 estão do outro lado, ok? Então, o gastador, o descontrolado e o desligado estão do outro lado. Dificilmente você vai ter a mesma quantidade de ponto alta no financista e no gastador. Aí você não entendeu o exercício, provavelmente. Ok? Então, legal, gente. Todos já descobriram o seu perfil? Legal. Então, tá aqui, ó. Tem uma imagem desses caras. Esse é o perfil do financista. Esse é o poupador. Esse é o gastador. Esse é o descontrolado e o desligado. Fica tranquilo que tem da mulher também, tá?
Então, o que eu quero dizer para vocês é, por quê? Por que eu estou dizendo você está, você não é? Aqui entra a questão emocional. Imagina que a nossa vida é uma balança de pratos. Aonde você desenvolveu as crenças que se desenvolveu? Eu trouxe alguns exemplos. Você viveu mais isso, e a balança está assim. Ou você viveu mais isso, e a balança pode estar assim. Não é certo, pode estar. Pode estar. Mas esse tipo de coisa aqui estabelece crenças. Então, você acredita, por exemplo, ouviu muito, já disse, dinheiro não traz felicidade. Eu me lembro, eu ouvia isso dos meus pais, por exemplo. Então, cara, se não traz, não é importante. Então, isso aí está em segundo plano. Não, o ideal é que a gente desse importância para a saúde, para a relação com Deus, para... Por quê? O que é mais importante, perna ou braço? Não, eu quero é tudo. Eu quero é tudo. Eu quero perna, eu quero braço, eu quero olho, eu quero ouvido, eu quero tudo. Então, eu preciso entender isso. Não nasci para ser rico, falou, ouviu. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. E aí tem variáveis, né? Pau que nasce torto, morre torto, tem umas variáveis. Ou seja, eu não acredito em mudança. É preciso matar um leão por dia. Ou vocês ouviram? Eu ouvi. Quando criança, ignorância dos meus pais. Você é burro. Né? Você não vai dar em nada. Ou você viveu experiências de pais ausentes. Brigas e discussões por questões financeiras. Então você fala, cara, eu nem quero falar de dinheiro. Porque quando eu era criança, toda vez lá em casa que eles iam falar de dinheiro, o pau quebrava. Então eu nem quero falar disso. A gente traz essas coisas, ok? Ou privação. Eu já tive luz cortada quando eu era pequeno. Morei numa casa que não tinha água, não tinha luz encanada. Ok? Privação. Por outro lado, se você viveu mais isso, dinheiro é um bem utilizado, proporciona tranquilidade. Eu nasci para vencer. Pastor Josué dá esse testemunho, que ele dizia isso para os filhos desde pequeno. Você nasceu para vencer, você é uma bênção. Então imagina o quanto é forte a gente repetir isso para os nossos filhos, né? Eu vou vencer na vida, você acredita nisso? A vida pode ser divertida e leve, depende de mim, não é questão de matar um leão por dia. Cara, não. Pode ser agradável, pode ser muito bom. Você é inteligente e esforçado, né? Então esse nível de reconhecimento, você é uma bênção, nasceu para brilhar. Você ouvia isso? Pais presentes, carinhosos, amorosos, abraçava, beijava, botava no colo, dizia que ama, né? E presta atenção, tem as crenças que foram geradas em mim e tem agora as crenças que eu gero nos meus filhos, ok? Porque isso vai embora. E a gente tende a imitar, a pegar o padrão e seguir. Então, harmonia, parceria, companheirismo. Não estou falando de ser rico. Eu estou falando de passar um aperto, mas a família está junto. Eu aconselho casais, eu falo, sabe? A questão da grana está difícil. A gente lava o carro 4 vezes por semana. Eu pago R$80 para lavar o carro. Final do mês dá R$320. A partir de agora nós vamos fazer o seguinte, programão de sábado de manhã. Vamos lavar o carro junto. Envolve as crianças, envolve a mulher, envolve todo mundo. A gente está saindo para comer fora todo final de semana. A partir de agora nós vamos fazer comida. Vamos todo mundo para a cozinha, molecada. Um corta tomate, outro lava a louça, ok? Eu crio memórias. Então, eu faço de um limão uma limonada, porque nem é ruim assim comer em casa, nem é ruim assim lavar o carro. Só lava carro quem tem carro. Pelo amor de Deus. Se você não quer lavar carro, não tenha carro, gente. Né? Então, a questão de viver prosperidade. Então, isso cria aquelas crenças que faz com que eu viva aquele perfil. Que perfil? O gastador tem isso aqui, ó. Normalmente, se deu o seu perfil, vê se você se identifica. Ele não se preocupa muito com o planejamento financeiro. Ele gasta impulsivamente, ok? Por quê? Porque ele precisa obter um prazer imediato. Ele não teve quando era pequeno, então come desenfreadamente, gasta, não sabe se amanhã vai ter, vive hoje como se não houvesse amanhã. Então, obter prazer imediato. Porque presta atenção, a vida é assim. Se eu tiver prazer agora, primeiro, depois eu provavelmente vou ter dor. E o que vem depois é maior. Agora, se eu tenho agora, eu faço um sacrifício, uma dieta, eu queria comprar um negócio, mas não compro, eu invisto o dinheiro com sabedoria. O que vem depois, aí sim, é prazer. E o que vem depois é maior. Todo cristão devia entender isso, porque a gente mata a carne, abre mão das vontades, para viver a eternidade numa terra que não tem doença, não tem fome, não tem privação, não tem nada. Então nós já sabemos disso.
Ok? É só aplicar na nossa vida. Estou doido para comer essa bomba de chocolate, mas não vou comer. Por quê? Porque eu prefiro ter saúde, ver meus netos crescer. Estou doido para gastar o dinheiro. Eu já tenho... Vou dar outro exemplo agora, irmão. Já ia dar um exemplo de mulher de novo. Eu preciso dar um outro exemplo. Mas assim, o homem, sei lá, o cara gosta de videogame. Ele já tem um videogame e ele quer comprar o outro. Eu preciso desse videogame. Não, não precisa. Não precisa. Ok? Isso é emocional. Então, tem essa questão. Ó, e tende a negligenciar a importância de investir e tal. Esse é o perfil. O desligado. Bom, o desligado, ele normalmente evita pensar em dinheiro, acredita que o dinheiro é algo complicado e estressante, muito estressante, raramente faz um planejamento financeiro, não tem a questão do controle, ignora a importância de uma boa gestão financeira. Esse normalmente é o perfil, é como age o desligado. E o descontrolado é meio parecido, mas um pouquinho diferente. Ele não tem controle sobre o que ganha e o que gasta, não sabe o que ganha e o que gasta, não tem um planejamento definido. As finanças podem gerar uma ansiedade e desordem, e esse cara vive uma crise financeira. Dificilmente esses perfis vão ser prósperos, né? Se não mudarem, porque podem mudarem. Tudo aquilo que a gente... Não, aquilo não somos nós, aquilo está em nós, mas dá para tirar. Ok? Dá para tirar. E nós precisamos tirar, declarar guerra a isso. O poupador tem esse perfil, ó. Ele é caracterizado por disciplina, normalmente tem disciplina, e muitas vezes em todas as áreas da vida, controle e planejamento, tem uma visão clara das suas finanças, a questão da segurança financeira, então ele trabalha, ele entende, evita gastos impulsivos, não é uma presa fácil para a estratégia que está aí fora. Nada que acontece aí fora é por acaso. Existem estratégias. Quando você vai no mercado, a altura onde está o item, a posição na gôndola, a cor da embalagem, a letra, tudo ali é intencional para te pegar. Quando você vai numa loja de departamento, você passa na fila, e tem fila, sempre tem fila, e você fica na fila, e do lado tem vários chocolates, biscoito, aquilo ali não é por acaso, faltou espaço, bota no caixa, não. É que eles já fazem, já tem fila, eles sabem que você vai ficar olhando, aquilo é atrativo, tem estudo, são gastos bilhões, bilhões. Então, esse cara, ele saiu de casa com uma listinha de compra, e ele comprou o que está na lista, e não tem negócio de chamar para ele essa tentação, ele vai naquilo que está. Ok? A não ser que ele tenha um valor já premeditado para dizer, cara, isso aqui eu vou me dar o prazer, eu estou podendo, eu vou comprar alguma coisa. Mas se eu não tenho, eu não tenho. E nego não vai me pegar nessa. E tem o financista. O financista, esse cara, ele gosta, ele tem interesse de aprender e entender como o dinheiro pode ser usado como uma ferramenta para crescimento e prosperidade, ok? Ele é bem organizado, e aí o dinheiro para o financista é visto como uma ferramenta para gerar mais liberdade. Ele já entendeu. Deu para entender? Mas era bom que essa confusão acabasse aqui, mas não acaba. Fala para o seu cônjuge, não acaba. Sabe por que não acaba? Porque as pessoas não conversam sobre dinheiro antes de casar. Aí pode acontecer isso aqui, ó. O financista casando com a descontrolada. O poupador casando com a desligada. Um gastador casando com a financista. Um descontrolado casado com a poupadora. E um desligado casado com uma gastadora. Você já imaginou a confusão, irmão? Já imaginou? É confusão. Hã? Não, não tem. Aqui não. Só lá no outro. Não, não tem nada disso aqui. Mas isso chega para nós, líderes de casais. As crises, elas se dão muito aqui. Porque dá para ser pior, dá para ser pior. Dá para ser pior. Isso aqui é uma bênção. O problema é quando o caso descontrolado com a descontrolada. Não, aí não tem. Irmão, aí não... Ó, isso aqui normalmente dá briga. Mas a gente recebe no gabinete e fala, irmão, vocês estão com a solução dentro de casa. Entendeu? Vocês estão com a solução dentro de casa. Porque tem um descontrolado, mas tem a poupadora. Vocês estão com a solução dentro de casa. Isso aqui dá confusão, dá conflito, mas a solução está aqui. Quando dois descontrolados casam, muitas vezes eles precisam resolver essa questão das crenças, e sempre vão ter que resolver, mas aí às vezes eles precisam de ajuda, precisam de um mentor, precisam de alguém ali para ir ajudando nessa questão, porque eles próprios não conseguem, ok? Deu para entender? O que eu quero oferecer para vocês, porque meu tempo está acabando, eu adoraria entrar nesse assunto. Como faz agora?
Mas a gente não vai ter tempo. Então, o que eu quero propor para vocês é, se vocês forem me seguir no Instagram, lá no link lá, vocês vão lá clicar, vai ter uma opção que eu pedi para o meu time criar, onde você vai preencher o seu nome, qual igreja você é, seu telefone, e eu vou mandar para vocês uma aula no YouTube que eu ainda vou gravar, eu nem gravei, ok? Vou gravar. Explicando isso, ó, casou, como é que funcionam os perfis, casou esse com esse, o que a gente aconselha, o que faz, qual é a saída, para vocês assistirem no YouTube, não tem custo, ok? Vocês vão assistir e vão se preparar para lidar com isso, ok? Quem gostou? Pode dar um glória a Deus? Ei, glória a Deus. Muito bem. Então, aí vocês sigam ali e aí vocês vão ver. Ah, além disso, o Senhor colocou no meu coração uns dias atrás e a gente começou uma série de lives às 6h17 da manhã no Instagram, tá? Que é 40, são 40 lives, então simboliza 40 dias da saída do povo hebreu, do cativeiro financeiro, à entrada na terra prometida. Mas para você fazer isso, se você ficar falando igual aqueles espias, não vai dar, tem gigante, tem perigo, esquece, ok? É para aqueles caras que acreditam na bênção. 6h17, a gente faz normalmente até 7 horas da manhã. Então tá lá se você quiser entrar e fazer essa travessia com a gente, ok? Bom, mas não é só espiritual e emocional, querido. Tem a questão natural também. Então, que ações nós precisamos ter para a gente trabalhar financeiramente isso e o que nós precisamos aconselhar os casais? Mas lembra, nós precisamos viver. Porque como é que eu vou falar de uma coisa que eu não estou vivendo, ok? Então nós precisamos viver. Imagina, chega um casal para se aconselhar com você que você está devendo no comércio dele. Como é que você vai aconselhar ele financeiramente? Né? Então, nós precisamos tratar a gente para a gente poder tratar o outro, né? Então, vamos lá. Precisa ter a criação de um orçamento. Tem que ter orçamento. Fala, tem que ter orçamento. Não, fala para o seu cônjuge. Tem que ter orçamento. Tem que ter orçamento. Tem gente que não falou. Fala, tem que ter orçamento. Tem que ter orçamento, ok? Orçamento. O que é orçamento? Eu sei quanto ganho, renda familiar, se possível, se vocês estiverem nesse nível, renda familiar, quanto gasta, onde gasta, com o que gasta. Aí você começa a ver o seguinte, custo, despesa, é igual cabelo, igual unha. Tu tem que estar sempre cortando. Tem alguém aqui que passa um ano sem cortar cabelo ou unha? Não. Não? Não pode ser com despesa. Você pode até fazer algo para ligar. Fala, toda vez que eu for cortar minha unha, ou for cortar meu cabelo, eu vou também procurar uma despesa para cortar. Ok? Você faz algo que a gente ancora, uma ancoragem ali. Você precisa entender isso, precisa estar sempre cortando. Bom, fez isso, opa, agora sobrou uma grana, porque eu reduzi minha despesa. Agora o que eu vou fazer com isso? Eu vou investir da forma certa, que a gente também ensina qual é a forma correta de fazer isso. Além disso, eu preciso criar novas fontes de renda. Eu não conheço alguém que seja próspero, que tenha uma única fonte de renda. Eu preciso ter mais de uma. Ah, mas eu tenho um emprego, CLT, sou funcionário público. Não importa. Fala, não importa. Não importa. Dá para criar, tá? Dá para criar. Para com esse negócio de não dá para criar. A gente tem que usar a criatividade, mas dá. Criação de orçamento. Planejamento e plano para sair das dívidas. Não entrar nessa de estou endividado, não quero nem olhar. É igual o gordo que não sobe em balança. Pelo amor de Deus, sobe em balança. Fica pelado na frente do espelho. Olha. Porque essa visão vai te dar força para mudar, filho. Então tira o extrato, entendeu? Olha para aquilo. Fala, não, Senhor, eu não aceito isso não para minha vida, não. Vamos mudar, vamos para cima. Tem a parte do milagre que Deus vai fazer. E tem a sua parte. Porque você precisa entender isso. Coisas que a gente precisa entender. Nós não podemos acreditar que Deus não vai fazer nada. Ele vai. Fala, ele vai. Ele vai. Mas nós também não podemos acreditar que Deus vai fazer tudo. Ele não vai. Fala, não vai. Não vai. Tem uma parte que é minha. Montar a planilha, entrar lá, assistir a isso, a parte é minha. E aí tem um milagre dele. Aí começa os negócios a acontecer que você fala, meu Deus, é milagre, é milagre. Mas você faz a sua parte. Alinhamento de valores. Então, muito importante. Alinhamento do orçamento com valores e o propósito do casal. Uma só carne. Fala, uma só carne. Então, cara, o ideal é um orçamento, um propósito, um objetivo de viagem, um objetivo do que nós vamos fazer de médio prazo. Vamos trocar de carro, vamos fazer viagem, vamos fazer reforma. O que nós vamos fazer? Mas nós vamos fazer. Não é cada um puxando para um lado. Então, essas conversas que exigem muita maturidade, não são simples, não é fácil, e eu não estou dizendo que é, mas isso nos transforma em alguém melhor. A paz que Jesus nos prometeu, a paz que excede todo entendimento, não é a paz do mundo. A paz do mundo é, eu nem falo desse assunto, senão vai dar confusão. Eu empurro para debaixo do tapete. Essa é a paz do mundo. Aí você fala, não, em casa é uma paz. Por quê? Porque a gente não trata de nenhum assunto que dá briga. Né?
Não, conheço casais assim, o marido mora no estado, a esposa em outra, não brigam nunca. Mas também, filho, né? Se vê que que o clima esquentou por telefone, desliga, não vai brigar mesmo. Então nós temos que ter maturidade para tratar de assuntos complexos. Mas a gente ora antes, a gente, né, se for preciso, jejua, vamos para cima e entendendo que no casal um precisa ajudar o outro. Nós vamos fazer isso e vamos aconselhar os casais a fazer isso, ok? Vamos trabalhar dessa forma. E balanço patrimonial é uma outra coisa. Monitorar. Você precisa monitorar o seu orçamento, que a gente indica pelo menos uma vez por semana. Desculpa, uma vez por mês, olhando quanto está gastando. Gente, só de você fazer uma planilha e um orçamento, você vai falar, meu Deus, gastei isso tudo de pizza. Meu Deus, gastei isso tudo de Uber. Meu Deus, olha quanto estou gastando lavando o carro. Já vai saltar aos seus olhos. Olhar no espelho, subir na balança, que a gente chama. E um balanço patrimonial. Você pega o seu patrimônio e faz o balanço, pelo menos uma vez por ano. Comprei o carro por 100. Ele desvalorizou 20% no dia que eu tirei da loja, ficou 80. E agora vale 60. Né? Investiu o mesmo dinheiro. Pô, agora esse dinheiro já está valendo, era 100, agora já está valendo, sei lá, 115, 118. Aí é que você vê a diferença. Os dois eram 100. Você consegue entender? Só que esse um ano, agora ele está valendo 65, esse agora está valendo 120. Quase o dobro em um ano. Tá certo? E existem coisas que a gente está, não, mas a minha irmã trocou de carro, nós temos que trocar. Meu cunhado foi 3 vezes para a Disney esse ano, nós temos que ir também. Pelo amor de Deus. Isso é pecado, para com isso. Fala, é pecado. Não, para de ficar olhando a vida dos outros, pelo amor de Deus. Ó, comunicação. O que um casal tem que ter? Vocês têm que ter e vocês têm que aconselhar as pessoas. Comunicação assertiva. Tem que aprender sobre comunicação. Muitos problemas de casais se dão porque eles não sabem se comunicar. Falam com ignorância, um não ouve o outro, não tem empatia, pelo amor de Deus. Tem que aprender a se comunicar, tem que aprender de perfil comportamental, tem que entender. Outra coisa, precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Ele não faz isso porque quer. Ele traz crenças lá, vai ver quantas vezes ele foi chamado de burro quando era pequeno, quantas vezes viu o pai dele e a mãe dele brigando com dinheiro, ele não quer mais ver dinheiro, porque quando ele pensa em cuidar de dinheiro, ele lembra do pai dele e a mãe dele. Às vezes isso não é nem consciente, é inconsciente. Então tem empatia. E ajude, o seu papel é ajudar. Esse é o seu papel. Ajude. E outra coisa, senha. Senha. É para ter senha? É, mas é para se proteger dos outros. Fala, dos outros. Não do meu cônjuge. O ideal, existem casos até patológicos que a gente não indica, mas o ideal, um casal são, é que um tenha a senha do outro. Não pode, de telefone, de conta bancária, de tudo. Não tem motivo para não ter. De tudo, de e-mail, de tudo. Não tem motivo. Senha serve para eu me proteger com alguém que vai me fazer mal. Se você casou com alguém que você acha que pode fazer mal, pelo amor de Deus, filho, onde você estava com a cabeça? Mas agora já foi. Ora, né? Outra coisa, perdão, compaixão e respeito. Muito importante. Não conheço pessoas prósperas que não perdoam. Existem pessoas que carregam mágoa, às vezes de pai, mãe, e não estou aqui para julgar, só estou dizendo o que a palavra de Deus nos pede, para perdoar. Ok? Existem questões que a nossa vida não se desenvolve financeiramente e é espiritual. Não honra pai e mãe, não perdoa, não confessa um pecado. Está tudo na Bíblia. Não vai, e tem ligação com as finanças, não vai desenvolver. Pode fazer 3 faculdades, pode estudar em Harvard, não vai. Você pode até ficar rico, mas não vai ser próspero, porque você está quebrando o princípio. Então, para você entender isso, precisa ter perdão, precisa ter compaixão. O meu cônjuge não faz isso de maldade, não faz. Ele é descontrolado, ele não sabe. Eu preciso entender como eu faço para ajudar. A pergunta é essa. Ou se eu não consigo, como eu busco ajuda? E respeito, nunca perder o respeito, se desfazer do outro. Prestação de contas, o pastor Josué coloca isso no livro dele, eu acho maravilhoso. Uma das coisas que nos ajuda a nos manter no caminho é prestação de contas. Fala, prestação de contas. É maravilhoso se você prestar contas, isso te ajuda a não sair de uma zona, né? Uma zona onde você deve estar. Quando todo mundo sabe o que você acessa no celular, onde você gastou o dinheiro, quanto você ganha, quem que você deu carona, quando sabe tudo, ok? A chance de você cair, a chance de você errar é muito menor. Então é prestação de contas. Fala, prestação de contas. Outra coisa, oração conjunta. Caiu 1 milhão na sua conta, dinheiro seu, tudo certo, honesto. O que eu vou fazer? Orar, filho. Primeiro você vai dizimar, que não precisa isso, está na Bíblia, você vai dizimar. Depois você vai orar. Senhor, presta atenção, vocês já ouviram alguém que recebeu um diagnóstico de uma doença
e falou assim, Senhor, por que eu? Alguém já ouviu isso? Já ouviu alguém dando esse testemunho? Poxa, quando o médico falou que eu tinha essa doença, eu perguntei, Senhor, mas por que eu? Já ouviu alguém falando isso? A hora da gente fazer essa pergunta é na hora que eu tenho uma bênção muito grande. Aí é que essa pergunta deve ser feita. Caiu 1 milhão na minha conta, eu não estava esperando, o dinheiro é meu, é honesto. A pergunta que eu devo fazer para Deus é, Senhor, por que eu? O que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque a pior coisa que nós podemos fazer é ter sucesso numa área que Deus não pediu para a gente entrar. Isso vai te afastar de Deus, ok? Então, Senhor, vou dizimar, porque esse é princípio, está na Bíblia, ficou só 900. Cônjuge, vamos conversar, porque Deus vai falar com um e vai confirmar com o outro, e vamos orar, joelho no chão. Eu gosto demais do Gustavo Cerbasi, do Thiago Nigro, dessa galera que fala de finanças e tal. Mas assim, nós precisamos consultar a Deus, ao princípio da mordomia, o que Ele quer que eu faça com isso. Pô, fiz essa venda lá, sou corretor de imóveis, arrebentei a boca do bolão. Tá bom, e agora? O que Deus quer que eu faça com isso? Ok? Algo que vocês... É importante que vocês vivam e saibam e digam para as pessoas. A gente percebe que tem muitos casais que não usufruem. E essa é uma das características que nós precisamos entender que o dinheiro precisa ter na nossa vida. Eu quero apresentar para vocês um projeto que a gente tem no ministério, e essa é uma possibilidade. Existem vários, tá bom? Mais uma edição do Family Experience On Board está chegando. Dessa vez, com um roteiro internacional e a bordo do magnífico Costa Diadema. Family Experience é uma viagem que une diversão e conhecimento. Além de todas as atrações a bordo do luxuoso navio, teremos um momento de aprendizado exclusivo com o pastor Josué Gonçalves, Ariane Marques, Casal Cheio da Graça e outros grandes mentores. Uma experiência que ficará marcada no seu coração para sempre. O Family Experience é uma família mesmo. A gente já se sentiu muito acolhidos, estamos muito bem, felizes demais. Verdadeiramente tem sido transformador. O Family Experience tem trazido uma transformação que tem sido além das nossas expectativas. Bom, isso aí é algo que a gente tem. Ano que vem a gente sai de Santos, dia 22 de março, passa por Itajaí, Montevidéu, Buenos Aires, e volta dia 29 de março, de um sábado a outro, ok? A gente tem cabines a partir, para o casal, cerca de R$ 1.200 de entrada e parcela de 702, ok? Para o casal. Todas as taxas, seguro, tudo incluso. E a gente vai ter essas ministrações, um público cristão. Esse ano ainda não, mas a gente está trabalhando num projeto para o ano que vem para ter um navio inteiro. Né? E aí nós estamos trabalhando nesse projeto. Se vocês são líderes de casais e formarem grupos, tem condições especiais que dá para a gente fechar, ok? Então, precisando, tem uns panfletos que normalmente ficam, ainda tem lá, Japa, legal? Tem uns panfletos ali tem um QR Code, vocês podem ler. Tem também os meus contatos, quem pegou, eu vou precisar terminar a administração e sair correndo, porque está cheio de gente em casa, está tendo um monte de visita lá, mas vocês entrem em contato ou pelo telefone ou pelo QR Code, tá bom? Eu espero que a gente possa esse ano, se não, no próximo. O que é importante a gente entender? Onde isso está na Bíblia, de usufruir. Eclesiastes 6,3 diz assim, um homem pode ter 100 filhos, fala 100 filhos, e viver muitos anos. Fala, viver muitos anos. 2 sinais de bênção, ter muitos filhos e viver muitos anos. Então está dizendo, cara, esse homem pode ser muito abençoado, muito. No entanto, se não desfrutar de coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno, tem melhor sorte. Está na Bíblia. Eclesiastes 6,3. Então, existem casais numa busca frenética por dinheiro, por qualquer outra coisa, um sucesso profissional. Cara, pelo amor de Deus, às vezes você não está na fase do cruzeiro, está tudo bem. Mas Deus nos deu um monte de coisa, tem um banco de praça, tem uma lua bonita, tem um sol nascendo, tem um monte de forma de você usufruir isso. Nós precisamos usufruir. Chegar em casa, desliga o celular, brinca com o filho, senta no tapete. Isso já é usufruir. Nós precisamos parar para usufruir. Eu converso com empresários, pessoas que têm recurso financeiro, mas não podem parar. Então, eles, na verdade, são escravos. Alguns são escravos pela pobreza, outros são escravos pela riqueza. O cara fala, não, você está louco, se eu sair da minha empresa, as coisas desandam. Então, é escravo também, gente. É escravo também. Ele não pode tirar um final de semana, não pode sair, não pode passear. Importante que a gente entenda isso. Agora, nós, líderes de casais, nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos ter um propósito divino.
com os casais da nossa igreja. Como posso ajudar esse casal a enxergar o propósito de Deus para as finanças em seu casamento? Isso é uma pergunta que nós temos que ter. Como? 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 Senhor, me mostra. Como? Qual é o meu papel? Como? Como? Prioridades espirituais. De que forma posso incentivá-los a priorizar suas vidas espirituais enquanto buscam a prosperidade financeira? Se você inverter aquele triângulo e botar a base como natural, estudar, trabalhar, fazer planilha, fazer investimento, e você não cuidar do espiritual, você pode até ficar rico, mas vai perder a paz, vai perder a esposa, vai perder o casamento, vai perder os filhos. Não faz sentido, não faz sentido. Tem uma frase aqui em algum lugar que diz, acho que é lá na frente, nenhum sucesso profissional e financeiro justifica um fracasso familiar. Nenhum. E nós precisamos entender isso para nós e passar isso para eles. Aplicação prática. Cada líder deve refletir sobre como aplicará os conceitos aprendidos hoje. Ok? Lembra do método Adam? E aí? O que eu faço com isso? Tudo que vocês têm recebido em todas essas ministrações. E desenvolvimento pessoal. Importante que você escreva objetivos para se desenvolverem como conselheiros, inclusive financeiros, né? No contexto cristão, porque essa galera recebe um monte de conselho aí fora, dos ímpios, e que muitas vezes nos afastam de Deus. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, falar, calma aí, aquilo é bom. Vamos lá e vamos tirar o que é bom, mas o que estiver desalinhado com a palavra de Deus eu vou tirar, ok? E vou alinhar com a palavra de Deus. Existem coisas boas. O problema é que no meio de muita coisa boa existe alguma coisa ruim. E às vezes uma gota de veneno, ela envenena uma panela de comida boa. Então nós precisamos ter maturidade para entender qual é a gota de veneno que eu preciso tirar, filtrar para entregar para as nossas famílias, né? Para as pessoas que a gente cuida. Felipe está por aí? Felipe? É isso. Bom, gente, então, o método Adam, que eu tinha passado para vocês. Então, importante assim, ó, o que você aprendeu, que decisão você toma, quando você vai colocar em prática a sua decisão e como você vai medir. Você precisa ter essas respostas, ok? Tá aí os meus contatos, tem aquela questão que eu falei para vocês das pesquisas, a continuação dessa aula para a questão de casais. Tem a questão das lives, 6 e 17 da manhã, e em breve o livro vai estar saindo, eu espero que vocês estejam. Se precisarem de alguma coisa, inclusive na igreja, a gente ministra em igrejas, empresas também, contem com a gente, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus. O vídeo? Não. Você vai entrar na bio, lá vai ter uma opção que eu ainda nem vi, mas meu time disse que criou. Você vai lá, aí você vai colocar seu nome, nome da sua esposa, sua igreja, seu telefone. Eu ainda vou gravar esse vídeo, mas aí eu vou mandar para vocês o link.